Boa noite, meus irmãos, boa noite, minhas irmãs. Que Jesus possa nos conceder momentos de reflexão, de esclarecimento e que nós possamos voltar deste encontro feliz, muito mais revigorados do que quando aqui chegamos. Gostaria de fazer um lembrete que nós tivemos na última quarta-feira, dia 3 de outubro, a lembrança do aniversário do nosso codificador Allan Kardec, já que ele reencarnou em 3 de outubro de 1804. Então, foram várias homenagens muito justas recebidas nas redes sociais, né? Pelo menos a única que eu tenho, que é o WhatsApp. As outras devem ter tido muito também, mas eu não posso dar conta, né? Porque eu não tenho. Mas muito justas as lembranças, e eu fiquei fazendo a reflexão do quanto é importante para todos nós, do quanto é importante a lembrança dessa criatura, um verdadeiro exemplo de cristão, de espírita na essência da palavra, que nos trouxe essa doutrina, codificou essa doutrina, deu-se ao trabalho de importar-se com sua divulgação para a humanidade, como esse Consolador prometido, que nos descortinou o véu daquilo que nós não muitas vezes nos apercebíamos e nos fez vislumbrar o mundo com outros olhos. A importância desse codificador, que infelizmente muitas pessoas só lembram como referência no dia do seu aniversário, mas que trouxe tanta coisa importante para nós outros, relembrando principalmente os ensinamentos de Jesus e esses ensinamentos cruciais para o nosso adiantamento. Tanto é que quando ele de punho próprio, porque muitas das lições que estão no Evangelho são dele, né? Claro que amparado pelos espíritos superiores, quando ele nos dá a definição do verdadeiro espírita. E essa definição que eu busco particularmente seguir, porque nós estamos distante ainda da perfeição para a qual fomos criados. E quando a doutrina espírita se nos apresenta com esses princípios transformadores, renovadores, esse convite a uma análise profunda de todos os acontecimentos que nos cercam, de uma forma tão diferenciada, e quando às vezes nós não conseguimos lograr êxito de cumprir as nossas tarefas, os nossos deveres, eu me lembro de sua assertiva lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, no item 4, os bons espíritas, quando ele descreve os espíritas verdadeiros como aqueles que têm a sua transformação moral, que buscam domar as suas inclinações inferiores às suas más inclinações. Então nos alenta o coração, nos dá um impulso a mais para que nós entendamos que esse é um trabalho constante, que esse é um serviço diário. Falando há uns dias atrás sobre o tema da depressão, eu me peguei conversando e citando alguns espíritas que são médicos, e eu fazia justamente essa referência. Nós temos muitas denominações, inclusive a denominação religiosa, e as pessoas costumam colocar muitas vezes a profissão na frente deste ideal de vida que nós dizemos seguir. E eu gosto, né? Alguém pode dizer, isso não faz o mínimo sentido. Para mim faz muito. Ser espírita antes de ser engenheiro, ser espírita antes de ser médico, ser espírita antes de ser professor, ser espírita sempre. Porque é isso que vai pautar as nossas atitudes nas nossas profissões, na nossa convivência com as outras criaturas. Daí a própria definição, quando Kardec nos chamava a atenção, definindo a doutrina espírita, nos diz que é uma ciência de natureza filosófica. É a ciência que estuda a origem, natureza e destinação dos espíritos e as suas relações com o mundo corporal. Então a doutrina espírita é esta doutrina filosófica que vai nos fazer entender
ou ver de uma outra maneira as relações que nós temos com o mundo material. Essa é a grande diferença. É isso que a doutrina espírita nos convida, essa diferenciação de ver os assuntos da nossa existência de uma forma diferenciada. O que aos outros parece um caos, o que aos outros pode parecer uma desordem, o que a algumas pessoas pode parecer um mal muito grande, para nós outros aquilo sempre tem um fundo de renovação, de transformação, tem algum fim, porque nós sabemos que a providência divina não nos falha e nem tanto erra. Deus não erra. Então nós estamos sob as suas leis e Ele nunca falha, mesmo quando nós não compreendemos. Então essa doutrina alentadora, consoladora, que nos esclarece e nos traz uma responsabilidade imensa diante da vida, diante do comportamento que nós temos neste mundo, em todos os aspectos, porque ninguém que assumiu espontaneamente ao ideal de vida de ser espírita pode fugir das suas responsabilidades. Pode até tentar, mas a consciência nos chama a atenção. Então, ser espírita é ser sempre espírita. É tratar os assuntos como espírita. Seja nos nossos negócios, seja nos nossos problemas familiares, seja nas questões políticas que nos envolvem nesse momento, o nosso comportamento é de espírita, porque assim nós somos. Assumimos esse compromisso na espiritualidade, assumimos espontaneamente, porque era de nossa necessidade, e daí temos que nos portar, sim, diferenciadamente das outras pessoas, não de forma privilegiada, mas de forma mais responsável diante da vida. Assim é em todos os assuntos, porque nós compreendemos que não estamos aqui por acaso. E aquilo que nos acontece é porque nós necessitamos. Inclusive as relações que nós travamos durante a nossa existência. E o assunto desta noite, como nos foi sugerido, sobre o casamento e o compromisso familiar, também passa por essa questão. É preciso lembrar que quando nós vamos reencarnar, nós temos um programa reencarnatório. Às vezes a gente precisa ser lembrado constantemente dessas coisas, porque invariavelmente nós estamos caindo, né, na tolice de dizer que não era para ter acontecido isso, não era para ter feito isso, não era para... Então isso é demasiado, mas nós temos um plano reencarnatório. E quando nós escolhemos as nossas provas, as nossas expiações, nós estamos destituídos deste corpo, ou seja, estamos pensando muito melhor. Estamos muito lúcidos e com o amparo dos espíritos superiores. Tanto é que muitas vezes a gente vai dizer assim: eu queria aquela prova, suportar, né, ser dessa forma, ter esse problema ou aquele problema, ou tomar conta de algo maior do que eu posso. E aí os espíritos vêm por misericórdia e bondade e nos dizem: é o seguinte, você ainda não suporta, vamos deixar para a próxima. Alguém pode até dizer que isso é invenção, mas vai lá no Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, Kardec trata da escolha das provas, em que ele nos fala exatamente isso. E que muitas vezes alguém, os Espíritos nos dizem, pode dizer assim: mas não é mais fácil escolher as provas menores? Aí ele diz: para vós aqui e agora sim, mas quando estáis em espírito, não. Porque nós temos que avançar, nós temos que aprender. E aí passa essa escolha das provas. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes a pessoa diz assim: mas rapaz, quem bateu na minha porta, com quem eu me casei, estava errado, pegou o endereço errado. Ninguém erra o endereço. Isso não, assim, acontecem pessoas que fogem do seu plano reencarnatório, acontece. Porque nós temos o livre-arbítrio, mas geralmente não é assim. Na grande maioria não é assim. E aí nós estávamos falando de um tema que é muito comum
na nossa sociedade, na nossa vida. E Kardec falou sobre isso, os espíritos nos falaram sobre isso. Existem livros sobre isso, sobre esse momento tão importante da nossa existência. Eu estava pensando, eu estava até conversando com o pessoal ali fora, porque tem tanta gente que fala mal de casamento, né? E aí eu estava relembrando uma coisa que meu filho disse. Ele disse: mãe, o meu filho mais velho, ele disse: mãe, casamento é como uma piscina de água gelada. Aí eu disse: tenho que entender a filosofia, né? Aí eu caí na besteira de perguntar por quê. Ele disse: porque o primeiro doido pula. E aí os outros olham para ele e dizem assim: e aí? Ele faz: vem que tá uma delícia. Ele falando de casamento nesses termos, basta dizer que ele está noivo já, né? Então era a piada, é a piada. Eu tinha um amigo que prestes a se casar, eu conheci em Minas Gerais, e eu bem animada, cheguei para ele, né, empolgada, e eu digo: e aí, tudo pronto para o casamento, tá feliz? Ele disse: casamento é bom, pior é morrer queimado. Eu digo: acaba começar o casamento assim, é um impulso, né? É uma alegria. Se você já começa o casamento com esse pensamento, então, né? Mas eu sei que muito dessas coisas é para fazer graça com uma coisa que é muito importante, com a situação essencial nas nossas vidas. Kardec perguntou aos espíritos, na questão 695, será contrária à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E os espíritos responderam: é um progresso na marcha da humanidade. Então casar já é meio caminho para o paraíso, né? Porque é uma das situações mais, vamos dizer assim, esclarecedoras, evangelizadoras, doutrinadoras, educadoras da existência. Casamento é. Vocês pensaram que eu ia dizer que era uma coisa ruim, né? Não é, não. Quando a gente consegue passar por esse processo, está nessa marcha da humanidade. E aí a gente vai entender porque é que ele diz isso, que eu peguei emprestado um monte de coisa que os espíritos dizem. E ele continua, na questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais, nos respondem os espíritos. E a gente acha que é uma coisa simples, que é uma coisa qualquer. Não é. Então é algo extremamente importante para o progresso individual e da humanidade de uma forma geral. O casamento é essencial. E Kardec faz um comentário a este questionamento, quando ele vai nos dizer que o casamento constitui um dos primeiros atos de progresso da sociedade humana, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Nós sabemos que cada sociedade passa pelo seu, vamos dizer assim, ritual do casamento, pelas suas leis sobre o casamento. A abolição do casamento seria, pois, regredir a infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E o povo ainda diz que a gente não aprende com doutrina espírita mais do que a questão da doutrina filosófica religiosa. A gente está aprendendo aqui, né, a questão da própria natureza. Existem animais que passam a vida inteira com um único parceiro, acompanhado de um único parceiro. Então ele diz, se a gente não consegue, tem animais que conseguem. Então se você abolir, isso significa que estamos dando um passo atrás. É o comentário que Kardec faz. Eu peguei um livro que eu recomendaria para todo mundo ler. Às vezes a gente acha difícil ler certos livros, né? Assim, porque tem gente que acha a doutrina espírita extremamente complexa, o que está muito longe da verdade. A doutrina espírita nos fala ao coração e nos instrui, nos eleva. Mas existe um livro que eu recomendaria, que foi escrito na década de 70, um livrinho muito fininho,
do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, intitulado Vida e Sexo. E seria tão interessante que nós voltássemos a beber nesta fonte profunda de conhecimento, para aprender inclusive a tratar com a energia que nos move pela vida desde que nós fomos criados, que é a energia sexual, que muitas pessoas ainda trazem de forma tão atávica, de não conseguir nem falar, como se isso fosse um erro e um pecado. E em doutrina espírita nós entendemos isso como força da natureza, que deve ser governada e colocada em benefício nosso e da humanidade, porque a força com a qual nós criamos tudo que nos impulsiona. Então essa energia que cada um de nós traz, que eu estou usando agora, porque as pessoas atrelam a energia sexual unicamente à questão da prática do sexo, e assim não é. Então a gente precisa se esclarecer, e esse livro é muito fininho. E eu peguei quando Emmanuel nos fala a respeito de casamento, e ele diz: o casamento, a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica um regime de vivência pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Casamento é compromisso, e compromisso gera, evidentemente, responsabilidade. Então nós somos feitos para viver uns com os outros, e nós também fomos feitos para nos consorciar. A doutrina espírita nos dá uma forma diferente de entender o casamento. Não é uma questão muito mais profunda do que simplesmente se juntar para manter viva a humanidade ou para repartir os bens. É uma comunhão, é um confiar no outro, os seres uns confiarem nos outros, e é um compromisso, e como todo compromisso gera responsabilidade. Uma semana dessas eu fiz o meu caçula fazer uma coisa que todo adolescente adora: arrumar o quarto. Adora. E ele assim foi de muito boa vontade, né? Não fez nem cara feia, aquele negócio. E assim, eu baixou a general que existe em mim, eu disse a ele: vá agora! E aí ele foi e começou, e tinha uns livros velhos, não sei o que, tinha tanta coisa que até dinheiro ele achou. Imagina o tempo que não fazia, que ele mexia naquele negócio. Mãe, achei dinheiro. Eu digo: meu filho, continue mexendo para ver se acha mais, né? E aí ele foi e tal, e de repente chega ele com a pilha de livros e colocou lá. Eu disse: esses livros, eles são para doar. Eu digo: certo. Aí fui olhar, tinha alguns livros antigos e tal. Aí eu puxo O Pequeno Príncipe. Aí eu olhei para ele e disse: você já leu? Eu não. Eu digo: pois você vai ler. Aí ele: mas mãe. Aí eu disse: vai. Porque isso aqui, meu filho, é uma riqueza da humanidade, entendeu? Você vai ler, e o bom, você vai me contar o que foi que você leu. Mãe, eu digo: não tem mãe, você pode ler Harry Potter, eu não quero saber, porque eu já assisti o filme, já sei tudo, né? Não preciso. Você pode ler certas coisas, mas esse daqui, você vai chegar e vai me dizer o que foi que você gostou mais, o que foi que você achou mais importante, porque lá tem o cuidado com o outro em algum momento. Você é responsável por aquilo que cativa. Não é uma das frases mais conhecidas? No casamento, nós somos responsáveis por aquela que nós cativamos. Nós somos responsáveis, porque isso é um compromisso. É um compromisso, não um compromisso qualquer. É um compromisso que nós marcamos do outro lado da vida. Nós nos comprometemos quando estávamos no mundo espiritual. A gente olha e diz assim: é isso que eu preciso, é isso que eu quero. Então nós voltamos e assumimos esse compromisso um com o outro, de cuidar um do outro, de levar a vida adiante.
Tem um livro, SOS Família, tem algumas pessoas que chamam lá de família, mas é SOS Família, Joana de Ângeles, e vários autores, né, diversos espíritos, também pela psicografia de Valdo Franco, ela diz assim: o matrimônio é uma experiência emocional que propicia a comunhão afetiva, da qual resulta a prole sob a responsabilidade dos cônjuges, que se nutrem de estímulos vitais, intercambiando hormônios preservadores do bem-estar físico e psicológico. Tá casado é bom demais. É muito bom. Hormônios preservadores do bem-estar físico e do bem-estar psicológico. Porque quando a gente está apaixonado, na época do namoro, a gente vê tudo colorido. Eu ia dizer rosa, mas só se o cabo só for daltônico, só vê uma cor só, né? Não. Então é tudo colorido, os passarinhos cantam, não tem poluição, não tem buzina, não tem nada. Você vive levitando naquela noite. Todo mundo aqui já se apaixonou, né? Vocês já viram que eu me apaixonei, por isso que eu estou descrevendo. E você sua, você vive feliz, você gasta todo o dinheiro no presente para a namorada, né? Deixa de comer para comprar, e tá sempre bonita, tá sempre... É aquele negócio maravilhoso, aquele entrelaçamento. Eu assisti uma palestra certa feita que o palestrante disse que quando é na época do namoro, aquela história de que dois se tornam um é verdade, porque vive tão agarrado que você não distingue quem é um e quem é o outro. Perde a individualidade, está sempre agarrado. Vocês já viram namoro adolescente? É aquele negócio meloso, agoniado, e abraça e cheira. Eu imagino, a níveis de redes sociais hoje, a quantidade de declaração que existe, né? Minha nora, né? Meu filho fez aniversário terça-feira, e aí ela foi me mostrar, eu fui me mostrando. Olha os stories é aonde? No Instagram, é? Olha os stories, olha a foto, olha a declaração no Facebook. Eu digo, menina, isso é lindo. Você proporcionar ao outro amor assim, né? Então é isso que a gente vê na juventude. Isso é maravilhoso. Mas isso deve ser levado adiante. Claro que não nessa intensidade melosa, senão ninguém vive. Imagina, ia ser terrível, né? Ninguém trabalhava, ninguém fazia nada. Então a gente tem que passar da paixão para o amor, para a responsabilidade, a medida certa e o equilíbrio de tudo. Para esse bem-estar. É algo, nos diz Joana de Ângeles, que é para a educação do sexo. A gente se compromete para se educar. Porque quem vive desregradamente com vários parceiros está deseducando-se. Está estragando a energia poderosa que carrega em si para criar a vida. E isso só vai prejudicar a nós mesmos. É como se você tivesse algo que é algo extremamente precioso e você simplesmente dilapidasse, sem nenhuma responsabilidade. Aquilo que a gente mais gosta, a gente mais cuida. Aquilo que é mais precioso, a gente tem mais cuidado. Com a questão da energia sexual é dessa forma. Ah, porque a doutrina espírita é puritana? De jeito nenhum. A doutrina espírita é esclarecedora. O que muitas vezes nós não queremos é disciplina. Emmanuel disse que a disciplina antecede a espontaneidade. Nós estamos na fase que precisamos da disciplina dos nossos sentidos, porque ainda não somos educados suficientes para viver a plenitude. E o casamento é essa educação. Desse momento de realmente é um bem-estar físico. Você ter essa relação amorosa com alguém que ama e respeita, só quem tem é que entende o que eu estou falando. Porque você se sente pleno e revigorado. Infelizmente eu não posso falar das relações fortuitas dessa existência, eu não posso falar. Talvez elas tenha vivido muito, provavelmente vivi muito em outras vidas, mas isso não vem ao caso. Mas dessa relação, do momento de amor, em que você está compromissado com o outro, em que entrega seu coração ao outro e dele é entregue, essa é uma alegria imensa e revigorante. Isso nos dá força para enfrentar o mundo. Isso não é romantismo, isso é ciência certa. Isso é saber o caminho.
esse comprometimento de estar junto, dessa educação para a vida, dessa educação, desse momento, dessa união que gera prosperidade da humanidade, porque é daí que nós vamos ter o começo da família. Através desse entrelaçamento. Cláudia, existem famílias diferenciadas hoje, é lógico. Existem pessoas que não estão casadas e têm família. Nós temos isso também, não estamos falando deste caso, deste momento, que nós conseguimos fixar esse compromisso, essa união, algo que nos eleva, fazer dele algo que nos faz bem. E como nós entendemos que a maioria dos casamentos na terra não são de missão, são para quitar os débitos, para se recuperar, para crescer espiritualmente, para parar as arestas, as encrencas que nós temos com o nosso companheiro, com nossa companheira, nós entendemos que esse é um processo de reeducação. Que esse é um processo ímpar de aprendizado. Porque, como eu disse anteriormente, o casamento não é algo simples de ser convivido. Você pega duas pessoas diferentes, culturas diferentes, histórias diferentes, às vezes filosofias religiosas diferentes, mundos diferentes, e juntar essas pessoas e elas conseguirem construir algo, isso é uma vitória do progresso, aprenderem uns com os outros, construírem uma família, isso é algo ímpar, isso é progresso. Eu estava lendo as estatísticas de que no Brasil, hoje, para cada 3 casamentos existe um divórcio. É um aumento assim, incrível. A porcentagem lá é astronômica do que se aumentou. E a doutrina espírita não é contra isso. A questão primordial também é a responsabilidade antes da gente casar. A gente tem que pensar bem direitinho antes de casar. Se preparar para isso. A gente faz esse... Porque quando a gente se apaixona, deixa eu ver, quando foi que eu me apaixonei a primeira vez? Eu devia ter uns 6 anos de idade, precoce, né? Que você olha assim, meu primo, olha, lindo, veio de fora. Aí a gente faz aquele, né? Mas aquele negócio que você não sabe nem o que é, não tem nem referência, aquelas besteiras, né? De olhar, achar lindo e tal, né? E aí vai passando e você se apaixona. Imagine se toda vez que você se apaixonar, você casasse. Um desastre, né? Um desastre. Então a gente tem que aprender a ter cuidado e se preparar para isso. Porque nós estamos dando um passo que não pode ser um passo leviano. No começo da humanidade, nas eras antigas, as pessoas se casavam por interesse, a grande maioria. Não que isso não aconteça hoje. Eu, pelo menos, acho que eu às vezes digo que eu me casei por interesse. Meu marido não está ouvindo, ele está até longe. Aí a pessoa vai dizer, que é isso, cara? Eu digo, casei por interesse. Eu fico dizendo, ele fica morrendo de rir. Eu digo, olha, ele estava terminando matemática e eu estava entrando em engenharia. Ele tinha todos os livros de cálculo, todos os livros de física, né? E aí eu digo, rapaz, além disso era monitor, sabia tudo, podia me ensinar. Aí não foi por interesse, né? É por interesse. Brincadeiras à parte, existem muitas pessoas que ainda fazem isso. Então isso não é se preparar para o casamento, isso é preparar para que ele dê errado. Então as pessoas, qual é o motivo? Por que é que você quer? Tem que querer muito, minha gente. Tem que olhar para o outro. Não é aquele negócio que eu tenho uma amiga que ela passou muitos anos solteira e ela encontrou agora quase aos 50 anos. Por isso, mulheres que estejam me ouvindo nesse instante, não se preocupem, sempre há tempo para o amor. Está parecendo aqueles correios amorosos, né? Então ela, depois de muito tempo, trabalhou, se dedicou à doutrina, muito ativa e tal, e não vivia com essa preocupação. Depois, com ela com quase 50 anos, reencontrou um primo de muito tempo que não via. E aí ele se enamorou.
arriou-se por ela. Não, quero casar. Ela tinha calma. Eu vivi sem casar até agora e tal. E eu acho que ela está cozinhando ele até hoje. Mas aí ele chegou e disse assim para ela: porque eu não vivo sem você. Eu não quero viver, eu não vivo sem você. Ela disse: mulheres práticas, é terrível, né? Aí ela chegou para ele e disse: você viveu sem mim mais de 50 anos da sua vida. Por que é que você não consegue viver 3 meses, 2 meses, 1 ano sem mim? Deixa de conversa. Eu digo: mulher, ajeite um pouquinho, não precisa ser desse jeito não, né? Tem calma. Aí sempre que eu falo com ela, eu digo: e aí, já casou? Não, a gente está ajeitando, já digo: olha, né? Vamos arrumar esse negócio. Mas não deixa de ser um casamento, não é porque eles não passaram, assinaram o papel, que não é um casamento. Mas se preparar para isso. Porque as pessoas acham que se preparar é fazer um enxoval, né? Na época de Socorro, né? Na minha época não tive isso não. Na época de Socorro, aí tinha que fazer o enxoval todo bordado, né? Aí tinha aquele negócio, brincadeira, amiga. Brincadeira, né? Eu vi isso num documentário, como diz meu amigo ali, né? Tinha que fazer aquele negócio todo bordado. Aí tinha tudo, era tudo bordado, tudo ajeitado, aquele negócio tal. Aí o pessoal achava que se preparar era isso. Mas não é. Você tem que ter a noção do que você está fazendo, do compromisso que você está assumindo. Para não incorrer e querer correr, querer sumir. Não é para mim. Então pensar direito, conhecer um pouco mais do outro, né? Conviver, saber que ela não está sempre arrumada, bonita, de escova feita, e que ele não está sempre aquele galã perfumado. Nós não somos isso o tempo todo. Conversar, ver os interesses, aparar as arestas, deixar as coisas arrumadinhas, para que a gente possa entender que aí sim assumimos o compromisso. Porque no livro Joana de Anjos nos diz que muito poucas pessoas estão preparadas para assumir o casamento. Muito poucas pessoas se preparam para isso. Mas ela diz assim: pense, portanto, refletindo antes de casar. Se você tem a certeza de que não consegue manter o compromisso, não vá sair magoando as outras pessoas. Cláudia, você está dizendo para a gente não casar? Eu não estou dizendo para ninguém fazer nada. Estou dizendo que a gente tem que ter cuidado. Você é responsável por aquilo que você cativa. Você é responsável pelo afeto no coração dos outros. Cuidado com o que a gente está fazendo. Aí ela continua. Pense, portanto, refletindo antes de casar. Reflexione, porém, muito antes de debandar após assumidos os compromissos. Como eu disse anteriormente, a doutrina espírita não é contrária ao divórcio. Porque existem situações que é só assinar aquilo que já está feito. Quando Jesus disse: não separeis o que Deus juntou, porque Deus une almas e muitas pessoas estão unidas só dos corpos. Porque é interessante estar casada com aquela mulher linda e maravilhosa que quando ela anda pela rua, todo mundo olha, todo mundo chama atenção. Então isso chama a atenção da minha vaidade, ou porque ele tem algo a oferecer a mim, materialmente falando, ou de algum status, ou porque é famoso. E aí existem inúmeros fatores que podem gerar. Então isso é união de corpos, de interesses, ou pela sensualidade. Então nós estamos dando o passo da forma equivocada. Porque o que tem que unir é a afeição. E eu sempre tenho o raciocínio de que amor, é muito particular o raciocínio. Amor é algo que cresce e não diminui. Então no começo do casamento, né, que a gente conhece pouco, não se lembra do que foi, a gente está amando menos. Pergunta a Socorro se hoje ela não ama mais Toninho do que no começo do casamento. Tá vendo? Ama. Porque a gente vai aprendendo a amar mais, a querer mais. Esse é o raciocínio. Então no fim do casamento a gente está pleno de amor. No fim, quando um vai-se embora, né, e o outro fica para o plano espiritual. Não estou dizendo para apartar não. Tem que se entender tudo. Então esse de
não é contrário, porque existem essas uniões verdadeiras e que nós temos que preservá-las. Mas existem outras coisas. Joana de Ângeles, nesse mesmo livro, vai dizer assim: a lua de mel é imagem rica de ilusão, porquanto no período primeiro do matrimônio nascem traumas e desajustes, inquietações e receios, frustrações e revoltas que, desapercebidos quase a princípio, explodem mais tarde em surdas guerrilhas de batalhas lamentáveis no lar, em que o ódio e o ciúme explodem descontrolados, impondo soluções sem dúvidas que sejam menos danosas do que trágicas. Tem hora que não funciona mais. Então, realmente, a gente precisa ter esse cuidado de antes prevenir. A grande questão aqui é que muitas vezes a gente se aparta do compromisso porque quer buscar outra coisa, uma coisa nova, mas o nosso compromisso estava ali. Então não é questão de buscar algo novo, é de redescobrir o que se tem. O que foi que me enamorou? Por que foi que eu gostei daquela criatura? Tem um motivo. Por que é que eu estou reclamando tanto agora? Será que não sou eu que não estou querendo investir o suficiente? Então a gente tem que entender, redescobrir, porque nós temos responsabilidades recíprocas, principalmente quando de nossa união vem os filhos. Ninguém se engane disso. Ninguém se engane. Então nós temos esse compromisso e muitas vezes fugimos por não querer investir. Às vezes não, às vezes é porque há necessidade. Mas investir o suficiente? Será que eu não estou dando o suficiente de mim? Não estou conversando, diálogo. A necessidade de conversar. Eu sei que os homens não são muito chegados nisso, já as mulheres são chegadas demais, né? Porque o que a gente conversa não é brincadeira. E se é espírita, então, a conversa é triplicada. Então, mas dá um jeito. Vamos conversar. Vamos travar um consenso. Vamos ver aqui o que é que a gente pode ajeitar. Porque não vale a pena ficar junto, né? Vale. Então vamos continuar. Investir nisso que foi programado. Em que nós dizemos, eu quero, eu vou fazer, porque eu preciso me reeducar. Tem um texto nesse livro, Vivendo o Evangelho, em que André Luiz faz várias reflexões a respeito desse capítulo, e eu peço a licença a vocês para ler sobre separação inevitável, e ele diz assim: a separação torna-se inevitável quando o casal toma atitudes que impedem de vez qualquer entendimento. Não conhece a tolerância e os atritos são frequentes. Cultiva as questiúnculas e as discussões se repetem. Não considera o respeito e os impropérios se multiplicam. Une-se pelo interesse material e o cálculo substitui o afeto. Não valoriza a paz da compreensão e o desentendimento se prolonga. Resvala na agressão física e a brutalidade se evidencia. Não evita o ciúme doentio e a desconfiança se instala. Destrói a harmonia do lar e a educação dos filhos desanda. Não leva em conta o compromisso e a leviandade acontece. Joga com a grosseria no trato e torna insuportável a convivência. Se a relação conjugal fracassa no contexto da reencarnação, quando almas endividadas no passado se comprometem ao reajuste recíproco, o casamento, como a figueira da parábola evangélica, seca até a raiz. Então, os gravetos ressequidos que restam dele acabam inevitavelmente no fogo da separação. São as palavras de André Luiz. Como nós já dissemos, a doutrina espírita não nos prega a união indissolúvel, mas nos prega a responsabilidade quando nós assumimos um compromisso e o investimento nesse compromisso. É isso que nós deveríamos buscar. Nós encontramos no livro, esse livro
de Joana de Ângeles, né? Alguns sinais de alarme que podem informar algumas dificuldades que podem agravar a união conjugal. Como a gente está falando de casamento, então a gente faz a reflexão. Eu gosto quando os espíritos são assim práticos, faz a receitinha que a gente vai vendo e vai marcando, igual o checklist, né? Aquele tracinho. Eu espero que ninguém marque nenhum, então será ótimo. Ela diz assim: silêncios injustificáveis quando os esposos estão juntos. E eu estava lembrando de o pessoal da juventude estava lá em casa esses dias, e aí um amigo dos meninos, né, um dos jovens, disse assim: papai e mamãe, quando estão na cozinha, um lavando a louça e o outro secando ou fazendo qualquer coisa, parecem duas velhas mexeriqueiras. Eles conversam o tempo todo. Eu comecei a rir porque eu conheço o casal. Eu digo: ah, meu filho, aqui em casa é do mesmo jeito, né? A gente conversa, fala e faz tudo. Então, tá junto, conversa. Tanta coisa que a gente tem em comum, né? A gente tem que conversar. Então, silêncio sem justificação. Tédio inexplicável entre a presença do companheiro ou da companheira. Ira disfarçada quando o consorte ou a consorte emite uma opinião. Aí tem aqui um adendo: menos quando for sobre futebol, porque todo homem acha que mulher não entende de futebol. Então, se ela emitir de ser assim, né? Isso é conversa, né? Porque eu entendo de futebol. Então, minha opinião está valendo de muitas mulheres também. Então, a gente tem que explicar, emitir a opinião, cada um emite sua opinião. Saturação de temas habituais, versados em casa, fugindo para interminas leituras de jornais ou inacabáveis novelas de televisão. Aí eu poderia adicionar aqui, ou eu adicionando o texto de Joana de Ângeles, que petulância. As redes sociais, o camarada fica lá na frente, ou então o jogo. Tem o marido de uma amiga minha que eu nunca vi um negócio daquele. Ou obsessão por jogo, eu não entendo, né? E joga. Aí a gente fica, não conversa. O camarada está jogando, está assistindo jornal, está fazendo outra coisa. Então, a gente foi feito para conversar também. Irritabilidade costumais sempre que se avizinha do lar. É interessante isso. Trabalha. O que mais quer é chegar em casa, pelo menos eu, o que eu mais queria é chegar em casa, reduto de paz, de conversa e tal, mas o camarada fica irritado, não quer chegar em casa, então tem alguma coisa errada. Falta de intercâmbio de opiniões, desinteresse pelos problemas do outro. Então a gente foi feito para se importar, né? Eu sou de uma família que todo mundo se mete na vida de todo mundo. Então assim, não adianta ter esse negócio de, minha privacidade, né? Tem o sobrenome Batista, a privacidade se acabou lá em casa. Então a gente quer saber, né? Pergunta aí como é que vai, como é que fez, como é que é aquilo. Ó, tá vendo? Gostar da ideia. Atritos contínuos que ateiam fagulhas de irascibilidade, capazes de provocar incêndios em forma de agressões desta ou daquela maneira. E muitos outros. Tem muitas outras coisas que são sinais de alerta de que esse consórcio não está funcionando. Assim, nos diz Joana de Ângeles, a honestidade lavrada na sensatez, que manda abrir-se o coração um para o outro, consegue corrigir as deficiências e reorganizar o panorama afetivo. A conversa sempre, o querer, porque dessa união vem os filhos, vem a nossa sociedade. Nós precisamos dessa responsabilidade. O que é que existe na humanidade se os laços de família forem afrouxados? Questão 775 do Livro dos Espíritos. Uma recrudescência do egoísmo. É em família que nós deixamos de ser egoístas, porque a gente tem que dividir as coisas, a gente tem que dividir espaço, a gente tem que escutar as opiniões, a gente tem que vivenciar a pequena sociedade em que nós vivemos no máximo de harmonia que conseguirmos, e para isso os pais têm que dar o exemplo, tem que dar. No dia que meu filho foi embora de casa,
né, trabalhar em outro estado. E aí eu me lembrei daquela música bem antiga, assim, no dia que eu saí de casa, minha mãe me disse, né, e estávamos em casa, e ele fez o almoço nesse dia, muito gostoso por sinal, se ele estiver ouvindo, né, vai ficar registrado. Então nós nos despedindo e conversando, e aí eu, lógico, né, como uma mãe espírita, entendedora de que os filhos saem de casa um dia, chorava, né? Então assim, muito, né, naquele negócio totalmente. Socorro me viu na reunião depois, né, tava o bagaço, e aí, não por desespero, saudade. E aí ele conversando, e nós conversando, e lógico, né, a gente vai fazendo aquela lista, não sei se contigo foi assim, de recomendações. Olha, meu filho, isso. Parece. Aí ele olhou para mim, né, para o meu esposo, e disse assim: mãe, não se preocupe, vocês me criaram bem, fique tranquila. E eu fiquei feliz, porque agora já faz mais de um mês que ele está fora de casa, já me deu algumas provas de que realmente a educação espírita no lar, por ele, para ele, serviu. Pelos exemplos também que ele recebeu, não perfeitos, porque nós estamos muito longe de ser pais perfeitos, mas nós achamos dentro do nosso lar que investir na educação dos nossos filhos, na educação religiosa dos nossos filhos, é fundamental, e parece-nos que foi fundamental. Não significa que, se ele não quisesse, não iria seguir, mas parece que rendeu bons frutos, porque nós nos responsabilizamos neste momento de ter essa instituição sagrada diante da vida, dessa instituição que nós podemos fazê-la feliz. Hoje, infelizmente, no nosso país, nós vivemos uma desagregação da família, por conta, muitas e muitas vezes, da negligência dos pais, da irresponsabilidade dos pais. E eu digo isso sem nenhum medo e sem tampouco nenhum julgamento, porque cada um responderá por si. Mas de esquecerem que quando recebem os filhos em seus braços, esse é seu maior compromisso diante da vida. Essa é sua maior responsabilidade. E aí esquecem-se, porque eu tenho que me autoafirmar diante da vida, como se ser pai e ser mãe não fosse uma afirmação suficiente do meu valor como espírito, que posso ajudar o progresso da humanidade quando ajudo o progresso de 1, de 2, de 3 ou de 8 que estão sob a minha tutela, sob a minha guarda. Nós temos compromisso com este mundo. A nossa humanidade sofre imensamente, porque nós, muitas vezes, não estamos cuidando das nossas famílias, não cuidamos daquele que divide a vida conosco, não cuidamos daqueles que estão sobre a nossa guarda. E aí a humanidade perde, sofre, agoniza. A nossa sociedade é um reflexo dessa negligência, dessa falta de amor, dessa falta de cuidado, dessa falta de compromisso de um espírito para com o outro. Como é que eles vão aprender a dar amor e respeitar a sociedade, a cuidar da sociedade, se eles não aprenderam isso dentro de casa, se nós não ensinamos isso? E a família é essencial. Nós somos colocados e feitos para viver nela por um motivo sagrado: aprender a amar. Nós temos que começar a compreender esse fator. E a doutrina espírita nos ajuda. A nossa influência sobre os nossos filhos é imensa, imensa. Ninguém se esqueça disso. E os livros de Joana de Ângeles e a psicologia moderna nos diz que é na infância em que são começados, trazidos, marcadas o comportamento da criatura, os seus traumas, as suas crenças. Daí esse cuidado.
o cuidado e a responsabilidade com aqueles a quem dizemos amar. Vamos nos cuidar mais, vamos nos respeitar mais, vamos amar-nos. Hoje alguém me falava que infelizmente por conta dessa onda tristemente encarada por nós, de um ódio sem significação, distante do Evangelho de Jesus, famílias estão tirando os seus laços, quebrando os seus laços. O que é isso? Nós vivenciamos o amor pelo outro e ele não pode ter uma opinião diferente da nossa? Isso não é amor. Amor não escraviza, amor não impõe, amor liberta, amor consola, amor ampara em quaisquer circunstâncias. E é para isso que nós vivemos em família, é para nos ajudar, nos reeducar, é para seguir adiante no caminho da perfeição. Jesus nos deu um exemplo maravilhoso, começou a sua tarefa na terra em um casamento. Nas bodas de Caná, ele ali iniciou a sua tarefa de divulgação das leis de Deus, da lei maior que nos rege, que é o amor. Ali, naquele momento em que nós saímos da individualidade, da vida muitas vezes egoísta, para compartilhar a vida com o outro e crescer juntos. Se Jesus nos deu o exemplo, nós devemos cuidar para que esse exemplo faça parte das nossas existências. Amemos-nos mais, cuidemos-nos mais, porque certamente seremos mais felizes física e psicologicamente. Que esse Jesus de amor, guia de todos nós, luz que ilumina os nossos caminhos, possa nos consolar, possa nos iluminar, assim como as nossas famílias hoje e sempre. Muito obrigada.